Incerteza no poder, troca de prefeitos causa transtornos para comerciantes de Lagoinha. Pelo menos 20 fornecedores reclamam do atraso no pagamento. Dívida chega a R$200 mil. Suspeito de roubar e estuprar jovem de 20 anos no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba, é localizado pela polícia. Fuga cinematográfica. Perseguição policial começa em Jacareí e termina em São José dos Campos. Bandidos eram suspeitos de roubar uma casa. 2 pessoas foram presas. Casos de virose disparam. Unidades de saúde de Taubaté registram aumento de quase 40% nos atendimentos a pacientes com sintomas como diarreia e vômitos. O governo do estado anuncia início da operação de uma nova balsa para pedestres ainda este mês na travessia São Sebastião e Ilhabela. Serviço da DS é alvo de reclamação dos motoristas. Exposição em São José dos Campos reúne raridades da aviação. E ainda a maratona de shows agita o litoral norte neste fim de semana. Em Caraguatatuba, a dupla Taeme e Thiago canta no Porto Novo. Sexta-feira, 11 de janeiro. Bem-vindos ao Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Desde o final do ano passado, os moradores de Lagoinha vivem uma incerteza. De lá para cá, o comando da prefeitura já foi trocado 3 vezes em menos de um mês. Com a cassação do mandato do prefeito Cláudio Henrique da Silva, o Zizo do MDB, o presidente da Câmara na época, João Evangelista, o babá do PSDB, assumiu o posto. Mas como houve novas eleições para a presidência do Legislativo, o vereador eleito Valmir José Ribeiro Miro, do PR, foi automaticamente direcionado para chefiar o Executivo Municipal. Nessa dança das cadeiras, questões burocráticas com os bancos levaram a Prefeitura a atrasar o pagamento com cerca de 20 fornecedores, somando uma dívida de R$200 mil. O seu Antônio é dono desta mercearia no centro de Lagoinha e mantém há 12 anos contratos com a prefeitura, que são renovados por meio de licitação. Ele diz que pela primeira vez recebeu o pagamento com 2 semanas de atraso e está preocupado porque a administração municipal ainda acumula dívidas de serviços prestados no fim do ano. Aí ficou uma situação difícil, porque os boletos vão chegando, as contas tem que pagar e se contando com o dinheiro, uma cidade pequena. Espero que seja resolvido o mais breve possível para dar continuidade na cidade, pois a prefeitura é o maior meio de renda da cidade. O contrato da mercearia com a Prefeitura de Lagoinha vence em março. Até lá, o comerciante diz que vai continuar fornecendo produtos de limpeza e alimentício para a merenda escolar, mas está cheio de incertezas sobre o cenário nos meses seguintes. Como é que vai ser o andamento? E as contas? Vamos receber? Vai ter carnaval? Vai ter aula? Vai ter transporte escolar? Fica difícil, é muito estável, uma cidade pequena. Nesse cenário, o único prejudicado é a população. No total, são cerca de 20 fornecedores que estão sem receber da Prefeitura desde o dia 21 de dezembro do ano passado. A administração municipal tem uma dívida com eles que chega a R$200 mil. E esse atraso tem a ver com a burocracia dos bancos, já que a cidade teve 3 prefeitos em menos de um mês. O prefeito eleito Cláudio Henrique da Silva, o Zizo, do MDB, e o vice Francisco Diogo Carvalho, do PSD, foram cassados em dezembro no ano passado, após o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, constatar irregularidades durante a campanha eleitoral. Quem assumiu a prefeitura em 21 de dezembro foi o vereador João Evangelista de Souza, o babá do PSDB, então presidente da Câmara. Só que na última quarta-feira, o parlamentar Valmir José Ribeiro, o Miro, do PR, foi eleito presidente da Casa Legislativa e, como consequência, instituído prefeito de Lagoinha, até que o TRE determine novas eleições. Como mudou, primeiro o prefeito afastado e o presidente que estava em exercício, e o que mais pegou pegou no final do ano. Pegou Natal, véspera de Natal, depois veio dia de ano. Isso aí atrapalhou um pouco, porque o banco estava fechado. Mas quando eu assumi, a primeira coisa foi ir até lá e eu vi que a situação está sob controle. Conversei com uma parte dos comerciantes, acalmei eles têm ciência que vão estar recebendo ainda esse mês. Conversei com os funcionários,
né? A primeira coisa que eu fiz foi tranquilizá-los no sentido que a situação está sob controle. Para a população de Lagoinha, só resta mesmo aguardar o dia de ir novamente às urnas escolher o prefeito que vai terminar esses quase 2 anos que restam de mandato. Enquanto isso não acontece, sobram incertezas quanto ao futuro. Troca quase toda semana o prefeito aí e está no impasse aí, diz que daqui a 2 ou 3 meses vai ser uma eleição. Estamos esperando para ver se acontece isso aí, porque até agora quem está sendo prejudicado é a Lagoinha. Vem num dia o prefeito, chega amanhã já muda outro. E daí como é que nós vamos ficar nessa situação? Eu entendo a preocupação deles, porque isso que aconteceu não deixa de ser ruim para a cidade, mas que eu vou fazer a minha parte. Esses meses que eu vou ficar aqui, eu vou fazer o melhor de mim. A polícia prendeu um homem por porte ilegal de armas de fogo no bairro Travessão, em Caraguatatuba. Ele mantinha em uma casa um arsenal e, segundo a investigação, também fazia manutenção de armamento para criminosos. 7 espingardas, 2 revólveres, uma pistola, carregadores, centenas de munições de calibres variados, algemas, além de um rádio comunicador foram apreendidos na residência. 2 pessoas foram presas durante uma perseguição policial digna de filme de ação nesta manhã. Os criminosos suspeitos de roubar uma casa em Jacareí fugiram quando foram abordados pela polícia, mas um deles foi preso ainda no início da ocorrência. Outros 2 bandidos, que também teriam participado do assalto, abandonaram o veículo durante a perseguição e continuaram a fuga a pé, passando por várias residências e efetuando disparos contra os policiais. No caminho, os 2 roubaram um outro veículo e seguiram pela Via Dutra sentido São José dos Campos. Quando chegaram na cidade, eles deixaram o carro na entrada da comunidade Santa Cruz. Um dos suspeitos em fuga foi preso. Um terceiro indivíduo continua foragido. Moradores de Jambeiro que estavam numa agência dos Correios nesta manhã passaram momentos de desespero. 3 criminosos invadiram o local e fizeram os clientes reféns. Eles renderam os funcionários e conseguiram fugir com cerca de R$ 500 do caixa. A ação durou cerca de 10 minutos. Ninguém ficou ferido. A polícia ainda tenta localizar os suspeitos. Um homem foi preso ontem à noite suspeito de roubar e estuprar uma jovem de 20 anos em Caraguatatuba, no bairro Massaguaçu. O crime foi na madrugada desta quinta-feira, quando a vítima seguia para o trabalho e foi abordada pelo suspeito. Imagens de câmeras de segurança registraram um rapaz que passava de bicicleta após o crime. O vídeo viralizou nas redes sociais e logo o suspeito foi localizado em Ubatuba e preso. 2 adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos, foram apreendidos ontem à noite em Taubaté. Os policiais receberam a informação de que eles estariam armados. Durante a abordagem, foi encontrado um revólver calibre 38. Eles confessaram que estariam indo a uma casa noturna e iriam matar uma pessoa numa espécie de acerto de contas após uma discussão. E esse calor quase que insuportável que anda fazendo na nossa região fez muita gente parar nas unidades de saúde. Em Taubaté, só no mês passado, os casos de virose aumentaram quase 40% na comparação com 2017. Nesta época, os cuidados com a alimentação precisam ser redobrados, principalmente com relação ao armazenamento dos produtos. Muito comuns nessa época do ano, as viroses pegam muita gente de surpresa. Daí não tem jeito, bastou um descuido e os sintomas falam por si só. Umidade no corpo, moleza, só querer ficar na cama, né? E deu febre em mim, deu tudo. Nossa, eu não podia sair de casa, não podia fazer nada. E tomava muito líquido, mas mesmo assim eu vomitava muito. Esse casal de Taubaté foi passar uns dias no litoral, mas teve o passeio interrompido. Eu peguei... Comecei a passar mal, vomitar, aí em seguida criançada, o marido, o cunhado. Qualquer doença causada por vírus e que os sintomas durem em média 10 dias é considerado uma virose. Para esse médico, é nessa época que as pessoas costumam deixar de lado cuidados no consumo de alimentos. Nessa época do ano a gente se expõe mais, né? A gente está fora do ambiente caseiro, alimentos que você muitas vezes não sabe de onde provém e também como é manipulado.
E o próprio sol, a desidratação, que às vezes a gente é submetido, isso tudo favorece, né? Em Taubaté, só em dezembro, foram registrados 1.645 casos, um aumento de 37% se comparado com dezembro de 2017. Esse educador físico começou o ano sentindo alguns sintomas que caracterizam uma virose. Ele acredita que a contaminação tenha acontecido pelo descuido na alimentação. Náuseas, dor no abdômen, sensação de vômito, vomitando bastante também. Posteriormente veio com diarreia, enfim, isso me derrubou, deixou eu impossibilitado de estar trabalhando durante um bom tempinho. Quem sentir qualquer desconforto, nada de se automedicar, hein? A recomendação é procurar um médico para evitar problemas piores. No geral, essas viroses de verão, o que a gente precisa, como a gente trata? Com medidas de apoio, hidratação, repouso e analgésico ou antitérmico, né? Em reunião nesta quinta-feira com os prefeitos de Ilhabela, Márcio Tenório, e de São Sebastião, Felipe Augusto, o novo presidente da Dessa, Milton Persoli, prometeu entregar ainda este mês uma lancha para operar na travessia de pedestres com capacidade para transportar 350 pessoas. As embarcações vão ser equipadas com assentos individuais e ar-condicionado. Durante o encontro, a Dessa se comprometeu ainda a iniciar os estudos para modernizar a operação da travessia e diz também que uma 8ª balsa deve entrar em circulação em breve, mas que ainda depende da conclusão da reforma do equipamento. Neste momento, quem tenta acessar a balsa sentido Ilhabela leva cerca de 3 horas e meia. No sentido contrário, a espera é de meia hora. Com o sinal verde do governo federal para a criação de uma nova empresa, fruto da parceria entre a Embraer e a gigante americana Boeing, a fabricante brasileira espera que as negociações sejam concluídas até o final deste ano. Em nota, a Embraer diz que ainda precisa elaborar um documento sobre como vai funcionar essa parceria para que seja submetido à aprovação dos acionistas e das autoridades regulatórias. Depois do intervalo, as atrações que rolam na região neste período de férias. E quem resolveu descer a serra se deu bem. Essas são imagens ao vivo que a gente vai acompanhar agora da rodovia dos Tamoios, na altura do quilômetro 47. Neste momento, tudo tranquilo por lá e nesse sossego só o motorista segue viagem nos 2 sentidos ao longo de toda a rodovia dos Tamoios. Para a seta para você, 7 horas e 2 minutinhos, até às 7h20, a gente está junto aqui no Band Cidade. Eu espero você na volta.